Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana vai abordar sobre IPTU dos templos religiosos, seja católico, evangélico, budista, e quem vai nos ajudar a esclarecer, Dr. Lucas Serbati. Seja bem-vindo, meu querido. É um prazer, Cida, estar aqui hoje no Olho a Olho com Cida Campos, na TV Cachoeiro, podendo esclarecer um pouco essa questão tributária, mas também com foco religioso. Vamos dizer que eu tenho esse espaço e quero alugar para uma igreja. Essa igreja é isenta aqui em Cachoeiro de IPTU? É importante definir, Cida, que a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, ela define a isenção para templos de qualquer culto. Isso significa o quê? É a atividade essencial desse templo. Então, se ele está alugando um espaço, se vai ser para a atividade essencial dele, ele terá que provar isso para o município. E se o município, de alguma forma, se recusar a conceder essa isenção, cabe a ele, no meu entendimento, procurar o Poder Judiciário. Haja vista ser para uma atividade essencial. Isso é muito importante. Que não basta, por exemplo, uma determinada igreja alugar um determinado espaço, mas não servir para as atividades essenciais religiosas, né? Por exemplo, imagina que ela vai sublocar. Não é a atividade essencial da igreja. Então, esse é o foco. Ótima colocação, Dr. Lucas. Estava pronta para lhe perguntar isso. Hoje, aqui neste lugar, é uma igreja. Mas daqui 2 meses essa igreja já não está mais aqui. Mas este ponto é do pastor ou do padre, eu não sei, é do budista. O espaço físico é próprio, não é alugado, mas a igreja já não está mais ali. Agora é uma loja. Como que fica o IPTU? Exatamente. Caberia aí, no caso, a própria igreja, quando ela saiu daquele espaço, mesmo sendo de propriedade dela, comunicar ao poder público para que então aquela pessoa que foi ali e locou aquele espaço venha pagar o imposto, o que geralmente não acontece, né? As pessoas, de uma certa forma, de má fé ou mesmo por esquecimento, elas acabam se aproveitando daquela situação e não comunicam ao poder público, que cabe a esse fiscalizar todos os espaços pertencentes às igrejas. Perdeu a função essencial daquele espaço, passe a pagar todos os impostos. Se não vier não veio nenhum fiscal, não teve nenhuma informação do proprietário até o município, a prefeitura, para informar que não é mais um templo religioso, e aí o João alugou ali para uma loja, o João não está pagando IPTU. Como que fica? Se alguém denunciar, é possível? E se de repente ninguém denunciar, a pessoa fica ali, a quem alugou não tem culpa, não sabe se está pagando IPTU ou não. Como que fica essa situação? Bem, uma pergunta muito interessante, Cida, porque é muito comum algumas igrejas alugam espaços ou mesmo elas deixam de atuar naquele ponto, passam para outros. Caberia a ela, na verdade, oficiar o município e informar que aquele espaço perdeu aquela finalidade essencial. Todavia, quando isso não acontece, qualquer pessoa pode denunciar ao poder público. Aqui em Cachoeiro tem a Secretaria da Fazenda e da mesma forma em qualquer outro município. Basta você fazer essa denúncia e informar que aquele espaço não possui mais a finalidade. O que acontece? O município, por uma questão prescricional, ele possui o prazo de 5 anos para ele fazer essa cobrança. E ele vai atrás de quem é o real proprietário. Agora a pergunta que fica também, que você falou a respeito da locação. Tudo vai depender também do que ficou pactuado no contrato de locação. Porque se ficou descrito que cabe ao locatário o pagamento, o poder público pode cair sobre ele e fazer as cobranças, seja por protesto ou mesmo cobrança judicial. Agora, se tiver omisso, no meu entendimento, caberá ao locador, que é o real proprietário, né, o pagamento desses valores dos últimos 5 anos que o poder público pode cobrar. Doutor Lucas, acontece, né? Hoje está uma igreja aqui, amanhã não está um comércio, mas depois da manhã está a igreja de novo, e aí fica, sai, entra, e aí acaba sendo muitas informações para a Secretaria da Fazenda. Mas tem que ter um fiscal para ficar fiscalizando tudo isso, né? Sim, exatamente. Existem os auditores fiscais fazendários. O IPTU é um imposto municipal, então cabe ao município essa fiscalização.
basta qualquer pessoa fazer a denúncia. Aqui em Cachoeiro existe o 156, que é o telefone da ouvidoria, e acredito que cada município possua a sua ouvidoria, e você pode fazer essa denúncia, caso queira, ou mesmo buscar informações. Às vezes o próprio proprietário não desconhece como é a retórica, os procedimentos a serem adotados, basta você entrar em contato com o 156 ou com a própria Secretaria da Fazenda e buscar quais são as informações para ocorrer o trâmite, para passar a incluir o IPTU ou mesmo retirar o imposto, já que pode ser um espaço também que passa-se a ter a atividade essencial de um templo religioso. Até porque a gente observa que, não só em Cachoeiro, né? No estado do Espírito Santo mesmo, por vários lugares que a gente passa, a gente vê uma portinha, tem um templo religioso ali, seja de qualquer segmento religioso, porque intolerância para mim tá com nada, eu sou a favor do respeito e do amor ao próximo. Então, assim, todo templo religioso é isento a IPTU. Bem colocado, Cida. O preconceito deve ser colocado de lado. E essa isenção de imposto não é apenas para igreja católica, batista, presbiteriana, igrejas tradicionais. Qualquer denominação religiosa tem direito. Espíritas, budistas, hindus, qualquer denominação. Então todas essas denominações, todos esses templos religiosos, com atividade essencial naquele local, podem exercer. Lembrando de um ponto positivo, por exemplo, se uma igreja possui um espaço e ela aluga aquele espaço para festas, um estacionamento, isso não é a atividade essencial daquele templo religioso. Isso deve ser vetado, e esse espaço específico que perdeu a essência, a finalidade realmente do templo religioso, deve ser cobrado imposto. Isso é importante, tá, Cida? Porque muitas denominações, elas aproveitam esses espaços para ganhar dinheiro de alguma forma e tudo. Só que isso não é a atividade essencial do templo religioso. Perdendo a finalidade, surge o fato gerador, que é a cobrança do imposto. Bem lembrado e muito importante a sua fala, Dr. Lucas. Exemplo, vamos dizer que aqui é o meu templo, mas ali é o estacionamento, mas eu quero alugar o estacionamento, cobrar estacionamento ou cobrar para fazer uma festinha. Sim. Então quer dizer que esse espaço aí eu já não posso fazer isso? Não pode, porque perdeu a finalidade, a atividade essencial. Inclusive, por exemplo, um estacionamento ou um espaço de festas, além do IPTU, que é a área que está sendo destinada, existe o imposto sobre prestação de serviço, que é o ISS, que é outro imposto municipal que também pode ser cobrado. Então alerta, Cachoeiro, então, daqui a pouquinho mais impostos aí vão chegar, porque eu acho que isso ainda não está acontecendo. Mas nós estamos de olho, o Dr. Lucas vai esclarecer mais à frente algumas coisas, nós vamos dar uma pesquisada referente a isso aí, Dr. Lucas. Sua informação foi muito importante. Você que está nos assistindo, obrigado pela audiência, continue participando conosco. Dr. Lucas, muito obrigado por mais essa aula aqui conosco. Eu é que agradeço toda essa participação e apoio do programa e sempre estarei à disposição, Cida. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.